Quando você joga Hogwarts Legacy, parece pura fantasia. Feitiços, aulas de magia, varinhas brilhando. Mas você não vai acreditar. Na década de 1890, o mundo real estava obcecado pelo ocultismo. E as semelhanças são assustadoras. No jogo Magia é Ciência, você estuda, pratica, conjura. Já na vida real, intelectuais e artistas da era vitoriana se reuniam em porões escuros, tentando invocar espíritos e dominar forças invisíveis. Era Hogwarts, sem Hogwarts. Enquanto você aprende feitiços em Hogwarts, a Ordem Hermética da Aurora Dourada fazia rituais com símbolos, pentáculos e até varinhas. Eles acreditavam que magia era uma ciência antiga, acessível por iniciações e cerimônias secretas. Então, quando você conjura lumos no jogo, lembre-se, na mesma época, pessoas reais estavam tentando trazer luz do além. Hogwarts Legacy não só recria fantasia, ele ecoa a obsessão vitoriana pelo oculto. E o que vem depois nesse paralelo vai explodir sua mente. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, assim, à primeira vista parece bem improvável. Sim, é uma daquelas que te faz parar pra pensar. Exato. O que o universo do jogo Hogwarts Legacy, que se passa lá nos anos 1890, tem a ver com o mundo real daquela mesmíssima época. As fontes que a gente analisou levaram a uma tese que eu achei surpreendente. A magia no jogo, aquela coisa super acadêmica, organizada. Com currículo, aulas... Isso, ela não é só fantasia. Ela é um espelho quase perfeito de uma obsessão muito real da sociedade vitoriana. O ocultismo. O ocultismo. Então a nossa missão aqui é entender como essa ficção interativa conseguiu capturar tão bem o espírito de uma era onde a fronteira entre ciência e misticismo era quase invisível. Muito tênue. E a pergunta que vai guiar a gente é a seguinte: o que uma aula de feitiços num castelo na Escócia tem em comum com uma sociedade secreta se reunindo num porão em Londres no final do século XIX? Essa pergunta é o fio da meada. E para puxar esse fio, a gente precisa voltar exatamente para os anos 1890. Certo. As fontes deixam muito claro que essa não era só a época da Rainha Vitória, das máquinas a vapor, da ciência avançando. A Revolução Industrial no auge. Exato. E foi justamente por causa de todo esse progresso que surgiu um movimento contrário. O racionalismo, a tecnologia, eles estavam explicando o como de quase tudo no mundo material. Mas, ao fazer isso, criaram um sentimento de vazio, um vazio espiritual. Peraí, isso é interessante. Quer dizer que quanto mais a ciência avançava, mais as pessoas corriam para o sobrenatural? Parece meio contraditório. Parece, né? Porque o ocultismo especificamente, com tanto progresso, por que a resposta para esse vazio não foi, sei lá, uma nova filosofia ou um movimento artístico? O que a magia tinha de tão atraente? Ótima pergunta. O que atraía não era a magia como superstição. Era a magia como uma ciência alternativa. Uma ciência alternativa? Pensa assim, a ciência estava mapeando o mundo visível. Para muita gente, principalmente a elite intelectual, o próximo passo lógico era mapear o mundo invisível. Entendi. Eles viam o ocultismo como a próxima fronteira do conhecimento, um campo de estudo que usaria métodos rigorosos. Aí que tá o ponto. Métodos. Isso. Rituais, símbolos, estudo, para entender e manipular forças que a ciência tradicional ainda não conseguia medir. Era a promessa de poder, de conhecimento, que a religião já não oferecia e que a ciência materialista ignorava. Entendi. Então não era uma fuga da lógica. Era uma tentativa de aplicar a lógica ao que parecia ilógico. E foi nesse cenário que começaram a pipocar essas sociedades secretas. Exatamente. O espiritismo, com as sessões para contatar os mortos, virou uma febre. Mas o fenômeno mais estruturado e o que mais nos interessa aqui foi o surgimento de ordens esotéricas. Certo. E a principal delas, que as fontes destacam como um paralelo perfeito para Hogwarts, é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ou, no original, a Hermetic Order of the Golden Dawn. Isso mesmo. Só o nome já parece saído de um RPG. A Golden Dawn. Ela foi fundada em Londres em 1888. Ou seja, bem na janela de tempo do jogo. Exatamente. E os fundadores eram figuras curiosas. William Wynne Westcott, Samuel Little MacGregor Mathers e William Robert Woodman. As fontes mencionam que eles eram maçons.
E isso não é um detalhe sem importância de jeito nenhum. Por quê? Eles eram maçons, ou seja, membros daquela famosa sociedade fraterna, cheia de rituais, de segredos, de uma hierarquia rígida. Essa mentalidade de estrutura, de graus de iniciação, de um conhecimento que é passado aos poucos, foi a base de como eles organizaram a Golden Dawn. Eles não estavam improvisando, estavam aplicando um modelo que já conheciam muito bem. O que me choca é quem eles conseguiram atrair. Quando a gente pensa em sociedades secretas, sei lá, talvez imagine umas figuras excêntricas, meio isoladas, mas a lista de membros da Golden Dawn é impressionante. Sem dúvida, ela virou um imã para a vanguarda artística e intelectual da época. E aqui tem um ponto que para mim muda tudo. Um dos membros mais ativos era o poeta W.B. Yeats. Sim, o Yeats. A gente está falando de um cara que mais tarde ganharia um prêmio Nobel de literatura. Isso joga por terra a ideia de que era só um hobby de gente esquisita, né? Totalmente. Era a elite cultural da época, tratando a magia como um projeto de vida, um campo de pesquisa sério. É quase como se os maiores cientistas e artistas de hoje montassem uma startup de alquimia em segredo. É a analogia perfeita. E ao lado do Yeats, a gente tinha figuras como a atriz Florence Fair e, claro, o infame Aleister Crowley, que entraria para a história como uma das figuras mais controversas do ocultismo. Certo. Mas a presença de pessoas como Yeats dava uma legitimidade intelectual para o movimento. Para eles, a magia não era fantasia. Eles a definiam como a ciência e a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Olha as palavras: ciência e arte. Exato. Note as palavras. E essa abordagem metódica é a chave de tudo. Eles tinham um currículo, certo? Igualzinho em Hogwarts. Precisamente. A Golden Dawn era estruturada como uma escola de mistérios, tinha um currículo fixo, dividido em graus. O iniciado começava aprendendo básico, sabe? O alfabeto hebraico, os fundamentos da astrologia, o simbolismo do tarô. O beabá. Isso. E conforme progredia, os estudos se aprofundavam em alquimia, adivinhação, rituais complexos de invocação, que eles chamavam de teurgia. Era um processo longo, exigente. Isso me lembra muito a progressão em Hogwarts Legacy. Você não começa o jogo soltando as maldições imperdoáveis. Claro que não. Você vai pra aula, aprende feitiços básicos como Lumos e Accio. E não é só isso. O jogo tem uma mecânica de talentos que funciona como uma árvore de habilidades. Você ganha pontos e escolhe se especializar em magia das trevas, feitiços, furtividade. É a mesma ideia de um caminho de aprendizado gradual e especializado. Exato. E essa sistematização toda ia até para as ferramentas. Os membros da Golden Dawn não achavam que o poder vinha só da mente. Eles acreditavam na necessidade de ferramentas mágicas. Ah, sim. Que eles mesmos tinham que construir e consagrar. Varinhas, adagas, cálices, pentáculos, cada um com uma função específica, feito com materiais específicos e usado em rituais cerimoniais detalhadíssimos. Agora a conexão fica ainda mais forte. No jogo, o equipamento é fundamental. O jogador está o tempo todo buscando melhorar as vestes, as luvas, a varinha. E não é só por estética. Cada peça de roupa tem atributos, defesa, ataque e slots para aplicar melhorias que você mesmo cria. Sim, é super técnico. É uma abordagem de engenharia da magia. A ideia de que sua luva encantada te dá Play 5 de ataque em feitiços de fogo é a versão gamificada da crença da Golden Dawn de que a ferramenta certa, consagrada do jeito certo, amplifica o poder do mago. É o mesmo princípio. A ferramenta não é só simbólica, ela é um componente funcional do sistema mágico. Exato. Tanto no jogo quanto na ordem, a varinha não é um pedaço de madeira qualquer. Em Hogwarts Legacy, você escolhe o núcleo, a madeira, a flexibilidade. Sim, tem toda uma personalização. Na Golden Dawn, um mago seguiria instruções de manuscritos antigos para encontrar a madeira certa no dia e na hora astrológica correta, para então inscrever os símbolos adequados.
A seriedade com que o processo é tratado é a mesma. É incrível. Então, enquanto o meu personagem no jogo tá na sala precisa, usando uma bancada de poções e um tear encantado para melhorar o equipamento, existia um sujeito de verdade em Londres, provavelmente com um bigode impressionante, num templo secreto fazendo a mesma coisa. Exato, mas com muito mais incenso, imagino. E com um pouco menos de sucesso prático, eu suponho. A descrição é ótima. E sim, o objetivo era o mesmo: otimizar a prática mágica através de um método que eles consideravam científico. Essa mentalidade é o Zeitgeist, o espírito daquela época, que o jogo captura tão bem. Faz todo sentido. A ciência estava revelando que o universo operava por leis fixas. A ambição deles era descobrir as leis do universo invisível. Certo. O que nos leva de volta ao aprendizado em si. No jogo, a magia é claramente uma disciplina acadêmica. Você vai para a aula de herbologia para aprender a usar plantas em combate. Vai para a aula de poções para aprender a misturar ingredientes. Sim. A magia é um conjunto de técnicas aplicadas, quase como uma engenharia do sobrenatural. Sim, e o ponto central que une a ficção e a realidade aqui é a ideia de que a magia é uma habilidade a ser dominada, não um dom inato e caótico. Exato. A jogabilidade de Hogwarts Legacy reforça isso a todo momento. Para destravar uma porta com Alumora, você participa de um minigame que exige habilidade. Para aprender um feitiço novo, precisa traçar o movimento correto com a varinha. A execução técnica é crucial. Não basta a intenção. Não basta. E isso se manifesta até na exploração do mundo. Muitos dos quebra-cabeças do jogo exigem que você combine feitiços de forma lógica. Usar Levioso para levantar uma plataforma, depois Ácio para puxá-la para perto. É a aplicação de princípios mágicos para resolver um problema físico. É a magia tratada como uma física alternativa. E é aí que a análise fica fascinante. Vamos visualizar duas cenas, acontecendo ao mesmo tempo, por volta de 1890. Ok, vamos lá. A primeira cena é no jogo. Imagina o protagonista numa sala de aula em Hogwarts, o ambiente iluminado por velas, livros por toda parte, o professor está demonstrando um feitiço no quadro negro. Consigo ver perfeitamente. O aluno, de pé, pratica o movimento da varinha, tentando acertar o gesto e a entonação, porque ele sabe que a técnica correta produz o resultado desejado. Ele está aprendendo uma ciência. Uma cena que a gente joga dezenas de vezes. Clássica. Agora a segunda cena. No mesmo ano, num porão úmido ou numa sala alugada em Londres, um membro da Golden Dawn, vestindo uma túnica cerimonial, está de pé dentro de um círculo protetor desenhado no chão. Cenário bem diferente. Ele está cercado por símbolos arcanos. Na mão, segura uma varinha que ele mesmo fabricou. Ele está recitando invocações em hebraico ou latim, seguindo as instruções de um manuscrito codificado da ordem. Certo. E ele também está convencido de que está manipulando forças invisíveis através de um método preciso, que a técnica correta produzirá o resultado desejado. Ele também acredita com toda a convicção que está praticando uma ciência. Uau! Colocando as duas cenas lado a lado, o paralelo é gritante. A estética é diferente, claro. O castelo grandioso contra o porão abafado. Sim. Mas a intenção, a crença fundamental de que o universo tem regras ocultas e que elas podem ser aprendidas, sistematizadas e dominadas através de estudo e prática, é exatamente a mesma. Essa é a grande sacada. Hogwarts Legacy não inventou a ideia de magia acadêmica. O jogo pegou uma fantasia muito real e muito poderosa da elite vitoriana e a transformou numa realidade funcional dentro do seu universo. Entendi. O currículo científico de Hogwarts ecoa diretamente a busca da Golden Dawn por uma ciência esotérica. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, qual é a grande conclusão? Significa que Hogwarts Legacy vai muito além de ser só um jogo de fantasia. Ele funciona quase como um documento interativo de uma aspiração histórica. O documento interativo, gostei disso. A fantasia do jogo está profundamente ancorada nesse desejo real do século XIX de transformar magia em ciência.
de colocar o sobrenatural num laboratório. O jogo pega as tentativas genuínas. E do nosso ponto de vista de hoje, meio ilusórias. Exato, ilusórias. Pega essas tentativas de praticar magia no mundo real e cria um mundo onde tudo aquilo funciona. Com a mesmíssima seriedade. Sabe o que me ocorreu agora? A gente pensa em Hogwarts como um lugar de fantasia pura, mas o que você está descrevendo é que a escola é, na verdade, a realização de um sonho muito palpável da elite vitoriana. Exato. Eles queriam uma Hogwarts. O jogo só deu a eles. Exatamente. E entender essa conexão histórica enriquece a narrativa de uma forma tremenda. Não se trata só de lançar feitiços para derrotar um trasgo. Trata-se de participar, de forma interativa, da grande fantasia de uma era. Certo. Isso convida quem joga a pensar sobre as fronteiras fluídas entre ficção, história, crença e a eterna busca humana por entender e controlar o universo ao seu redor. É uma perspectiva incrível. Muda completamente o jeito de olhar para o jogo e para a própria história da magia no nosso imaginário. E para deixar um último pensamento para reflexão, vamos projetar isso para o futuro. As fontes que a gente analisou focam no século XIX, uma era de manuscritos, cartas e encontros secretos. Mas isso me leva a uma questão provocadora. Qual? Se um grupo como a Golden Dawn surgisse hoje, com acesso à internet, inteligência artificial, redes sociais, deepfakes, como eles tentariam praticar e, principalmente, provar a sua ciência mágica? Boa pergunta. E talvez a pergunta mais inquietante seja, com as ferramentas de comunicação, criação de comunidades online, mais ou menos sucesso em convencer o público da validade de suas crenças do que tiveram há mais de um século?